Pronto. Boa noite, né, pessoal? Vou começar a nossa aula aí de hoje, capítulo 13, interação com o usuário. O que é que eu vou mostrar aqui nessa aula? Eu vou mostrar algumas coisinhas, só vou dar uma pincelada, certo? Leve, sobre alguns detalhes sobre interação com o usuário usando HTML e JavaScript. Não vou me aprofundar nisso porque não é por dois motivos. Primeiro, porque se eu me aprofundar nisso, vai virar uma disciplina só sobre JavaScript. E não é esse o objetivo da disciplina, certo? E segundo motivo, o foco da disciplina é outro. Tá joia? O foco da disciplina é ensinar lógica de programação e não se ensinar JavaScript em si. Tá certo? Mas como eu acho interessante, até para vocês treinarem os programas, melhorar um pouquinho com a interação com o usuário, talvez seja interessante para vocês. Certo? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão de acentuação. A gente viu que quando a gente estava usando mensagens na tela, não ia com a situação ok. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve adicionando uma tag meta. Uma tag meta chamada charset UTF-8. Esse UTF-8 aí, gente, é o padrão de codificação UTF-8. Você está dizendo o seguinte, você está dizendo basicamente, olha, as mensagens que eu estou enviando, que eu estou colocando aqui, elas seguem um padrão de codificação para permitir acentuação. Então o navegador detecta aquilo ali e mostra a situação corretamente, certo? Vamos, como exemplo a gente tem aqui, ó, eu fiz meta charset UTF-8, botei um script document.write, uma mensagem com a acentuação correta. Essa acentuação aqui, a palavra acentuação, ela vai mostrar com a acentuação corretamente. Eu vou mostrar com o UTF-8 e sem o UTF-8, certo? Então tá aqui, ó. Vou salvar aqui, vou criar uma página. Então tá aqui, ó. Acentuação.html, script, document.write, mostrando o quê? Mostrando, qual foi a frase mesmo que tinha lá? Uma mensagem com acentuação correta. Então tá aqui, uma mensagem com acentuação correta. Certo? Como é que fica isso aqui no navegador? Deixa eu mostrar para vocês. Fica assim, ó. Ah, que interessante. Ele já está mostrando a situação corretamente. Melhor ainda. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Mas alguns arquivos, algumas mensagens, ele não mostra corretamente. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que botar a tag meta. Então bota meta charset igual ao UTF-8. Certo? Então eu vou começar a colocar essa tag no começo de todo o nosso script para mostrar corretamente nossa situação. Certo? Deixa eu ver se com o acento ele mostra melhor. Deixa eu tirar, né? O tag meta, né? Se eu botasse com um acento agudo. Tá mostrando. Boa pergunta, viu? Por que ele agora tá mostrando se antes não tava mostrando? Mas enfim. Bota a tag ou meta com charset UTF-8 para garantir que realmente vai mostrar a situação corretamente. Certo? Talvez eu esteja salvando já com o UTF-8 e o browser esteja detectando ele como um UTF-8, tá? Isso pode acontecer também, certo? Deixa eu ver se salvando, ele está salvando como UTF-8. Pode ser que ele esteja salvando como UTF Unicode, já Unicode e o browser esteja detectando. Enfim, pode acontecer que não detecte, certo? Então você tem que botar o meta charset UTF-8 para realmente garantir que ele vai detectar corretamente a acentuação. Tá ok? Vamos seguindo aqui. Opa. Temos para fazer entrada de dados, temos vários elementos de formulário HTML. Entre eles, temos o input, o label, o select, o text area, o button,
o field set, o legend, o data list, o output, o option e o opt group, tá? Eu só vou mostrar desses aí, eu só vou mostrar um pouco do input e nem vou mostrar os outros. Por quê? Porque, como eu disse antes, se eu for parar para mostrar todos esses, vira uma aula de HTML e JavaScript, tá? E o objetivo do curso não é esse. Então, se você quiser ver alguns mais detalhes, tem o link da referência que você pode ver mais detalhes sobre todos esses elementos aí que eu estou listando. Bom, para a entrada de dados, eu posso colocar também atributos, certo? Eu posso botar atributos em tags HTML, na maioria das tags HTML, tá? Os principais atributos que eu tenho, tem vários atributos, dependendo da tag HTML, mas os principais é o name, que especifica o nome do elemento, isso apenas para alguns elementos, e o ID, que especifica um único identificador para um elemento, e no caso ele é global, ele vale para todos os elementos. Então, por exemplo, eu posso botar um button ID igual a soma, e nesse botão aí, vai aparecer nele um labelzinho que é o sinal de mais. E vou mostrar por que eu mostrei esse exemplo mais para frente, certo? Então, fecha o button. Ele vai mostrar um botãozinho com sinal de mais, cujo identificador dele é soma, certo? E eu posso acessar esse botão através desse identificador. A gente vai ver isso mais para frente. Se você quiser ver mais referências sobre os atributos das tags HTML, tá o nosso link aí, ó. Tem um link como sugestão, certo? Para a entrada de dados, como eu falei antes, eu vou falar um pouco do input, certo? Então, a tag é input. O padrão do input é do tipo texto, tipo texto, porque existem vários tipos de input, certo? Tem, como que a gente vai ver mais para frente, tem um input de cores, tem um input de date, que é uma data, tem um input que é para senhas, que é o password, que ele só mostra um monte de bolinha preta quando você está digitando o texto. Então, existem vários tipos de input, certo? Você vai usar cada um de acordo com a sua necessidade, tá? E para você ler o valor de um input, por exemplo, se for input do tipo texto, você quer ler o que o usuário digitou. Então, como é que você faz para ler um input do tipo texto? Você faz input.value. Então, com input.value, você vai ler o conteúdo daquele input, certo? E para alterar o valor do input, você bota input.value igual ao valor que você quer colocar dentro do input. Tudo bem? Como observação, se você quiser alterar o conteúdo de um elemento HTML, você usa a propriedade innerHTML. Esse value aí é para quando é um input, certo? Se você quiser mudar o conteúdo de alguma tag HTML, você usa innerHTML. A gente vai ver um exemplo disso aqui mais para frente. Como eu falei, existem vários tipos de input, certo? E cada um varia de acordo com o tipo de atributo. No caso, o atributo type. Se você botar input type igual a password, então esse input vai virar um atributo, uma entrada password. O que é que se caracteriza para esse type password? Ele vai mostrar uma caixa de diálogo, uma caixa de entrada que tudo que você digitar vai ser bolinha preta, certo? Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui para vocês verem como é que é. Tá aqui. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, vou apagar isso aqui e vou botar uma tag input type igual a password. Só para vocês verem como é que fica, certo? Ah, desculpe, é porque eu botei dentro do script. Ele tem que ser fora do script. Por que tem que ser fora do script? Porque esse input aqui é um HTML, não é um JavaScript, certo? Então tá aqui, ó. Tá ok? Então, ó, se você digitar qualquer coisa aqui dentro, por exemplo, ABC123, só vai mostrar bolinhas pretas, certo? Que é justamente aqueles campos que a gente digita senha, que é para as pessoas não verem a senha que está sendo digitada, tá certo? E a gente tem vários tipos de input. Temos o button, tem o checkbox, tem o color, tem o date time local,
o e-mail, o file, o hidden, o image, o month, o number, o password, o radio, o range, o reset, o search, o submit, o tell, o test, o time, o URL e o wiki, certo? O padrão é o tipo teste. Se você não colocar nada, ele vai subir que é um tipo teste, certo? Deixa eu só ilustrar isso aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Se eu tirar o type e botar só o input, ele vai entender que é um tipo teste, ó. Salvei. Recarreguei aqui no browser. Então tá aqui, ó. ABC 123. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver no chat se alguém postou alguma dúvida. Nenhum até agora, né? Beleza. Vamos continuando. Como é que eu faço para selecionar um elemento? Dado que eu estou num código JavaScript, como é que eu faço para selecionar um elemento HTML? Então, existem várias maneiras de você selecionar um elemento HTML, certo? Uma delas é o que a gente chama o document.querySelector, que eu passo o seletor que eu quero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o primeiro elemento, veja bem, o primeiro elemento do documento que casa com o seletor especificado, certo? Se eu botar, por exemplo, um document.querySelector input, o primeiro input que ele encontrar, ele vai retornar uma referência para aquele input lá. Por exemplo, se eu boto o var button igual a document.querySelector button, o primeiro botão que ele encontrar essa referência aqui de button aqui da variável vai ser a referência ao botão, certo? Então, como eu disse, se você quiser ver mais detalhes a respeito desse query selector, vai lá na referência aqui, ó, certo? Eu estou mostrando só uma leve pincelada. Bom, eu também posso selecionar um elemento através de um ID, certo? Que geralmente esse é um dos mais utilizados. A gente utiliza mais elemento ID porque a gente pode ter vários elementos iguais, por exemplo, pode ter mais de um input. Então, dado que você tem mais de um input, como é que você faz para diferenciar um do outro? Então, você bota um ID diferente para um outro ID diferente para outro. Então, você dá um get element by ID que você seleciona um ID diferente, certo? Esse by ID aqui está errado, esse B aqui é maiúsculo, tá, gente? O do exemplo está correto. Depois eu vou corrigir isso, certo? Então, tá aqui, ó. Se eu tenho um botão lá, como eu estava anteriormente, que era o botão com ID soma, se você faz um document.getElementById soma, esse botão soma aqui vai ser uma referência para o botão soma que você referenciou lá antes com o botão ID igual a soma. No caso, esse daqui, ó. No caso, esse botão aqui, ó. Tá vendo que o ID está com a soma do botão? Então, o botão soma será agora esse botão daqui, ó, que referencia a soma, certo? Um evento. O que é um danado de um evento? Um evento são coisas, digamos assim, entre aspas, que acontecem com os elementos HTML, certo? Então, é possível você associar um evento a um elemento HTML através da função addEventListener, certo? Qual é a sintaxe dele? É elemento que você quer, ponto, addEventListener, onde você passa o evento, uma função e uma captura. Essa captura aí é opcional, certo, gente? Por padrão, ele já passa como false. Eu não vou entrar em detalhes nele não, porque é um negócio mais profundo. Mas eu deixo a referência para você se aprofundar. Esse evento aí, no caso, é o nome do evento a ser associado ao elemento, e função é o código da função JavaScript a ser executada quando o evento for disparado. Por exemplo, se você... Vou até ter como exemplo aqui, ó. Se você, por exemplo, associar um botão, o evento de clique, você associa uma função para ele. Então, se você bota uma função para exibir um alerta, o botão foi pressionado. Então, na hora que apertar o botão, com um evento clique, ele vai mostrar esse alerta aí, tá? No caso, é uma mensagem que a gente vai falar mais para frente do que se trata esse alerta aí. Eu vou mostrar esse código aqui na prática como é que é. Na prática, isso aqui é assim, ó. Eu vou botar um botão aqui. Fazer assim, ó. Eu vou tirar esse cara daqui. Vou botar um botão. Vou botar um ID dele.
Aliás, não vou botar ID nenhum, certo? Vou fazer assim, ó, var button igual a document.getQuery selector. E vou passar o button. Então, o primeiro botão que ele encontrar, que no caso é esse, porque só tem um, esse botão vai se referenciar a esse botão daqui, porque só tem um, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um button.addListener, add event listener, e vou adicionar o quê? Vou adicionar um evento clique e vou adicionar uma função. Qual é a função que eu quero? A função que eu quero é emitir um alerta. Então tá aqui. Botar assim, ó. Um botão foi pressionado. Um botão foi pressionado. Certo? Vou botar alguma coisa escrita no botão. Vou botar assim, aperte-me. Certo? E vamos executar esse código daí. Então, eu tenho um botão onde está escrito aperte-me, que foi o que eu escrevi. Quando eu apertar ele, ele mostra, ó, um botão foi pressionado. Certo? Que é a execução justamente do código JavaScript que eu associei ao evento clicar. Tá ok? Alguma dúvida até aí, gente? Nenhuma dúvida? Certo. Vamos continuando. Eu também posso adicionar um evento de outra maneira, via uma propriedade. No caso, eu tenho a propriedade on mais o nome do evento. Por exemplo, se o evento é click, a propriedade é onClick. Tá joia? Então, aquele addListener, eu posso mudar para onClick? Posso. Fabrício, se eu posso fazer isso, porque você mostrou de duas formas diferentes. Porque tem hora que tem gente que usa esse addEventListener e tem hora que tem gente que usa esse onClick aqui. Certo? Fica a critério da pessoa. No caso, do desenvolvedor. Vou mostrar com os dois. Como é que seria aquele código lá com um clique? Seria assim, ó. Eu tiro o addEventListener, boto onClick igual e já boto direto a função, ó. Deixa eu só formatar aqui direitinho. Salvar. Então tá aqui, ó. Vou dar um reload aqui. Se apertar o botão, ele deveria mostrar e não está mostrando. Deixa eu ver o que é que está faltando. Tá escrito errado, é onClick. Pronto. Agora sim. Salvei, apertei, então o botão foi pressionado. Tá vendo aí? Ou seja, ele fez da mesma maneira que o addEventListener, tá? São duas maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa. Só que tem hora que tem desenvolvedor que usa de um jeito e tem hora que o desenvolvedor usa de outro jeito. Mas as duas maneiras são equivalentes. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Nenhuma? Então vamos seguindo. Se você quiser saber mais detalhes sobre eventos, eu coloquei aí 4 links, certo? Eventos é um mundo de JavaScript. Então, se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha nesses links aí, tá joia? Que você vai poder se aprofundar com mais detalhes na questão de eventos. Bom, além disso, eu queria mostrar um outro exemplo aqui com um input de cor, tá certo? Como é que seria isso? Então tá aqui, ó. Eu quero fazer um input aqui, vou botar aqui, ó. Um input do tipo color, type color. Então tá aqui, input do tipo color, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, esse type do tipo color aí é para permitir que a pessoa selecione uma cor. Então eu quero que uma vez selecionada a cor, ele mostre para mim qual é o nome da cor que foi selecionada. Nome da cor, no caso, ele vai mostrar a cor no formato hexadecimal, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou adicionar aqui um elemento P,
um elemento P aqui, que eu vou chamar de X, que eu quero que ele leia e armazene aqui, nesse P. Esse P é um parágrafo, certo, gente? Tá joia? Então, o que é que eu quero? Eu quero, ó, vou botar um var color igual a um document.querySelector, que eu vou passar o meu input, ele vai pegar meu input tipo color, e eu quero o quê? Eu quero que no evento onInput, que é a entrada do usuário, ele execute o quê? Execute para mim uma function com o seguinte, ele vai pegar um document.getElementById, eu vou passar ele aquele ID X, e dentro dele, ou seja, dentro do com o inner HTML, eu vou botar o quê? Eu vou pegar o input.value. Certo? Ou seja, ele... desculpa. Eu botei input.value, mas é color.value, porque meu input é o color, né? Tá aqui no color, que está sendo referenciado. Certo? Ou seja, o valor que o usuário selecionou, eu vou escrever nessa tag aqui P. Certo? Então tá aqui, ó. Deu um reload. Esse aqui é o input de cor, certo? Se eu clicar nele, ó, olha o que ele mostra. Ele mostra esse carinha aqui, que eu seleciono a cor que eu quero. E quando eu soltar ele, ó, ele mostrou aqui, escreveu para mim em hexadecimal a cor que foi selecionada, certo? Se você selecionar, por exemplo, um preto, tá aqui, ó, um preto. Aí eu vou mostrar, ó, em hexadecimal tudo zero, certo? Então tá aqui, ó, em hexadecimal tudo zero, certo? Se for um vermelho, vermelhão, então tá aqui, ó, vai mostrar FF00 em hexadecimal, né? Claro. FF00. Certo? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida? Tá certo. Vamos continuando, então. Como eu mostrei antes, já mostrei no meio, né? Para série de dados, eu posso usar meu amigo alert, tá? Ele é parecido com o prompt, só que o prompt pede para digitar alguma coisa, né? Isso, e o alert não, ele só mostra a mensagem. Seria a série de dados equivalente ao prompt, tá? Eu já mostrei ela aqui, mas vou mostrar de novo. Então tá aqui, ó. Fazer um alert. Fazer um alert aqui. Mostrando uma mensagem qualquer. Certo? Então, quando eu carregar, ele mostra para mim uma mensagem qualquer. Tá joia? Eu tenho que dar OK para confirmar, para ele poder fechar isso aí. Tá ok? Dúvida, pessoal? Não? Aquele alerta de evento é como se fosse o comando no Python. José, agora você me pegou. Eu não conheço esse comando no Python. Não conheço. Aqui no JavaScript ele só mostra essa janelinha para eu dar o OK. Lembra que eu tenho um prompt também aqui do JavaScript? Só que no prompt o que é que eu faço? Eu digito alguma coisa e dou OK. Né? Aí não, aqui só vai mostrar. Seria o equivalente em saída de dados ao prompt do JavaScript. Tá certo? Agora esse comando do Python eu vou ficar devendo, eu realmente não sei. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, eu quero mostrar para vocês agora, vou até mostrar aqui, no último slide, eu quero mostrar dois exemplos usando a interface com o usuário. Eu vou fazer um joguinho bem simples, que é o jogo do adivinha um número, certo? Tanto com coisas que a gente já viu antes, com coisas que a gente viu na aula de hoje, e vou fazer uma calculadora bem simplesinha também. Tanto com elementos que a gente já viu antes, com o que a gente viu hoje. Certo?
Então vamos fazer aqui. Vou fazer primeiro o meu jogo do adivinha, certo? Adivinha.html, certo? Como sempre, eu vou começar com uma tag do char7, certo? Como a gente já tinha combinado antes. O TF8, ok? Vou precisar de quê? Para fazer meu joguinho, eu vou precisar de um input do tipo test, tá joia? Que ele já completou para mim. Posso deixar assim, eu boto só a tag input, tá? E vou precisar de um botão. O que é que vai ter nesse botão? Esse botão vai ter a seguinte pergunta: Qual é o número? Certo? E agora eu vou começar meu código HTML. Primeira coisa que eu vou fazer uma função, uma function, que eu vou chamar ela de verifica. Certo? O que é que ela vai verificar? Ela vai tentar comparar o número que foi escolhido aleatoriamente com o número que você informou nesse input aqui, certo? Se eles forem iguais, você acertou. Se eles forem diferentes, você errou, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um var aqui para número, que é o número que está escondido, tá joia? Então, eu vou fazer ele gerar aleatoriamente. Vou usar uma fórmula que a gente já viu antes, que era o math.floor, passando um math.random, né? Que eu vou fazer o max menos o mínimo, mais 1, aliás, menos 1, mais 1, certo? Mais 1 fora, né? Como eu quero que gerar um número entre 1 e 5, então esse cara aqui vai ficar vezes 5, certo? Porque ele vai ficar, o max é 5, menos 1, menos 1, menos 1, mais 1, que é a fórmula. Então, ele vai pegar, aliás, menos 1, mais 1, certo? Então, eu vou gerar esse cara daqui, vai ser vezes 5, 1 mais 1, certo? Então, ele vai gerar um número aleatório para mim, entre 1 e 5, tá joia? E vou fazer aqui um input da minha entrada, que é o que o usuário digitou, certo? Então, tá aqui, ó, document.querySelector do input, que é o que o usuário digitou, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, se o que o usuário digitou, o conteúdo lá do que o usuário digitou foi igual ao número que foi escolhido, eu vou mandar mostrar um alerta. Então tá aqui, ó, alerta. Você acertou o número. Se não, se for diferente, o que é que você faz? Eu vou botar um alerta dizendo assim, ó, você errou. O número era mais número. Certo? Bom, vamos executar isso aqui? Só que para poder executar isso aqui, eu ainda falta fazer o quê? Associar o evento do botão, que é o clicar, ao executar essa função aqui, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um var button igual a document.querySelector, passando um button, e vou associar o evento onClick, que é o evento do clique, a o quê? A minha função verifica. Aí repara, ó, a minha função verifica não tem abre e fecha chaves não, abre e fecha parênteses, desculpe, certo? Não tem, é só o nome da função, ó. Muito cuidado nisso, porque se eu botar entre parênteses aqui o ponto vírgula, ele vai executar a função, e não é isso que você quer, tá? Você quer associar, digamos assim, ao texto que é a função, tá joia? Então vamos executar ele aqui para ver o que acontece. O jogo do adivinha. Qual é o número?
digamos 2. Você errou. O número era not a number. Vamos ver por que está dando not a number. Eu devo ter digitado alguma coisa errada. É porque é math random. É uma função. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu salvar lá. E dar um reload. O número 2. Você errou. O número é 1. Aí, repare. Ele ainda bota o número, deixa o número 2 aqui, né? Aí eu tenho que clicar aqui, apagar o número e testar outro número. Vamos, sei lá, com 5. Qual é o número? Você acertou o número. Então, o número escolhido era o 5 mesmo. Certo? Quando eu dou OK, ó, eu ainda tenho que apagar o elemento, selecionar e apagar o elemento. Então, como é que eu faço para apagar esse elemento aqui? O input. Para apagar o elemento, gente, eu faço assim, ó. Uma vez que ele executou essa função aí, eu vou fazer um input.value, fazer, ó, string vazia, que é para ele apagar o que está dentro da minha string, e vou fazer um input.focus. O que é esse input.focus? Você está dizendo ao input, ó, eu quero que o foco vá para ele, certo? Então, vamos executar aqui e vamos ver como é que ficou agora o meu joguinho. Recarreguei ele, tá aqui, ó. 2. Qual é o número? Qual é o número? Eu devo ter digitado alguma coisa errada. É porque isso aqui tem que estar dentro da minha função do JavaScript. Certo? Porque quando eu selecionar ele, é que ele vai fazer isso aí. Certo? Quando eu apertar o botão, é que ele vai fazer esse tipo de atividade. Certo? Agora vai. Ó. Dá um reload aqui. 2. Qual é o número? Você errou. O número é 1. Ok. Viu lá que ele apagou. Deixa eu ampliar aqui, ó. Viu lá que ele apagou o que está aqui na minha caixa e selecionou ela, piscando que eu posso acertar o número. Então, vamos supor que eu digite, sei lá, 3. Qual é o número? Você errou, o número era 2. Ó, novamente, ó, ele apaga para mim e fica selecionando uma caixa de input para poder digitar alguma coisa. Vamos supor que seja 1. Qual é o número? Você errou, o número era 4. Supor que agora seja o 4. Você errou, o número era 2. E assim sucessivamente, certo, gente? Alguma dúvida? Então, tem um joguinho aí de adivinhação aí pra você. Nenhuma dúvida? Vou passar agora pro jogo da calculadora, certo? Então tá aqui, ó. Minha calculadora.html. Certo? Bom, novamente eu começo com meta, certo? Que eu vou botar char7 UTF-8. Para fazer essa calculadora, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 2 inputs do tipo text. Um eu vou chamar de A. Vou botar um ID A. Certo? E outro, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou chamar de B. O ID vai ser B. Certo? E vou precisar de 4 botões para cada um fazer uma operação básica. Então tá aqui, ó. Bottom. Esse botão aqui vai ter um ID soma. E eu vou botar o sinal de soma, somar. E vou usar mais 3. Aí eu vou chamar de sub, de subtração. Botar o símbolo de subtração. Outro botão eu vou chamar de multi. E vou botar multiplicação. E o outro vou chamar de div. E botar o símbolo da divisão. Certo? Agora eu vou fazer meu código JavaScript. Certo? Bom,
eu vou precisar de duas variáveis para pegar os elementos aqui de A e de B, porque eu quero ler o valor dessas entradas aqui, que são os números que eu vou digitar, certo? Então tá aqui, ó, var A igual a document.getElement by D. Por que eu não estou usando o query selector? Porque eu tenho 2 inputs e 4 buttons, certo? Se eu botar um query selector, ele vai pegar o primeiro input que ele encontrar. Como eu tenho 2, eu quero pegar cada um separadamente. Então eu tenho que usar o getElementById, certo? Como eu chamei de um de A, o outro eu vou chamar de B. Aqui. Então, essa variável A aí representa o quê? Representa a entrada A, certo? E a minha variável B aí representa quem? O meu input B. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Agora eu vou fazer a função soma. Então tá aqui, ó, function soma. Como é que vai ser a minha função soma? Já vou fazer direto, certo? É um alert que ele vai fazer entre um parse int de a.value mais um parse int de b.value, certo? Pergunta boa. Por que eu estou usando o parse int aí dentro desses dois carinhas? Eu estou usando o parse int porque se eu não colocar, ele vai fazer uma concatenação de strings. Então, se eu botar, por exemplo, digitar no input A2 e no outro 2, ele vai mostrar como resultado para mim 22, certo? Em vez de fazer a soma de 2 mais 2, tá ok? Vou criar agora, vou fazer a mesma coisa para a função subtração. Aí aqui vai ser a subtração de A com B. Fazer a mesma coisa com mult, que é a multiplicação. E fazer a mesma coisa com div, que é a divisão. Certo? Agora eu vou associar aos botões as respectivas funções. Então, por exemplo, eu tenho um button, tá aqui, ó, document.getElement by ID, passando o que? O meu botão soma. Aqui eu vou fazer um button, um var button soma. Depois eu vou fazer o meu button soma on click igual a função soma, certo? E vou repetir isso aqui, ó, mais 3 vezes. 2, 3, 4. Vou fazer 4 vezes aqui. Vou botar um botão aqui sub para ser o sub, entre o botão sub vai ter a subtração, função subtração. No botão multi, botão multi e finalmente o botão div. Botão div, certo? Bom, vamos executar esse código aqui. Calculadora. Então, deixa eu ampliar aqui. Então aqui, ó, tá 2 elementos, certo? Vou botar aqui 2 e 2. A soma, ó, não está mostrando a soma. Por quê?
nem subtração, não está mostrando nada. Por quê? Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Então vamos ver aqui. Botou o alerta, né? Não, está com alerta sim. Ah, A função soma está com alerta. Ah, é porque tá digitado errado aqui, ó. É by ID. Cuidado com isso, certo, gente? JavaScript diferencia maiúsculo de minúsculo. Tá ok? Então vamos lá de novo. Recarregando 2 e 2. Será que eu salvei? Dois e 2. Ainda não está indo. O que é que mais que eu digitei errado? a linha 23 do modelo falou. Oi? É só algum detalhezinho que está faltando. Ele até deve ser alguma coisa por aqui, ó, que ele botou até a coisa diferente. Na linha 23. Ah, é um B a mais que está aqui, ó. Foi o modelo falou. Element by ID. Get element by ID, by ID, by ID. Certo. Acho que agora vai. 2 e 2. Mais. Então tá aí, ó. Resultado é 4. Do ok, ó. Aí repara, ó. A mesma coisa, ó. Ele deixa... Alguém escreveu aqui, tem um... Pronto, Murilo também já tinha dito e José Pereira também tinha dito onde está o erro. Pronto, obrigado, viu, gente? Então a gente já encontrou o erro aqui, só que veja, ele dá o seguinte, ó, ele mostra os dois números anteriores. Se eu quiser fazer uma outra operação, por exemplo, 3 vezes 4, eu tenho que tirar, apagar aqui, botar um 3, apagar onde tem o 2, botar o 4 e fazer a multiplicação, para ele mostrar 12 para mim. Então isso também está ruim, certo? Vamos melhorar isso aqui? Como é que a gente melhora isso aqui? Eu já sei como é que eu faço para apagar o conteúdo e para colocar um foco, né? Então, como é que eu faço para apagar o conteúdo? Eu tenho que botar aqui dentro da função. Então, eu tenho que dizer assim, ó, a.value vai virar string vazia. b.value vai virar string vazia, depois de fazer a operação. Certo? E eu quero que o foco vá para o input A, certo? E eu tenho que fazer essa operação aqui para todas as funções, certo? Então tá aqui, ó. Vamos recarregar, vamos lá, ó. 3, 2 e 3. 3 vezes 2, 6. Mostrou o resultado 6. Quando eu der OK, ele vai apagar o conteúdo dos dois inputs e vai botar o foco no primeiro input, ó. Viu aí? Se eu botar aqui 5 e 4, subtrair, mostrou 1. Quando eu der OK, ele vai apagar os dois inputs e vai botar o foco no primeiro input. Viu aí? Então, são dessas maneiras aqui que a gente melhora fazer uma interaçãozinha com o usuário usando JavaScript e HTML. Certo? Alguma dúvida, gente?
Tem outros exemplos que a gente possa fazer durante as férias? Assim, porque se a gente for procurar na internet, vai aparecer um bocado de coisa também. Não, a brincadeira é. Aí como é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: você mesmo inventar seus próprios exemplos. Por exemplo, eu vou digitar um conjunto de números lá no input. Aí eu quero que ele transforme isso num array. Como é que eu faço? Quero melhorar essa calculadora, quero botar potência, quero botar outros elementos. Como é que eu faço? Quero fazer uma calculadora de matriz. Como é que eu faço? Tá entendendo, Rafael? Então você pode melhorar, sair melhorando mais essas coisas, pode sair melhorando. Eu não coloquei tudo sobre JavaScript não, porque senão a gente vai passar mais de 6 meses só falando de JavaScript. Tá? E como eu disse, não é o foco da disciplina. O foco da disciplina é outro. Tá? É ensinar lógica de programação. Não, entendo, tranquilo. Tá joia? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Não? Então por hoje só, certo, pessoal? Eu vou fazer a nossa chamadinha, vou parar aqui a gravação.